Quem é que está preparado hoje? Quem é? É nóis! É nóis! Está todo... Caganda-ação! Caganda-ação! O que é que tu dizias agora? Show de bola! Show de bola, cara. Mais uma aposta de pescada, não é? Mais uma Fónix. aposta de pescada. Não, mas hoje é... Não, hoje nós estamos em condições. Okay. Né? Já... Portanto, não temos convidado, mas não temos convidado, mas temos qualidade. Temos uma nova placa de som. Yeah. O que, pronto, meu amigo, quem não tem cão caça com gato. Caça com gato, exatamente. Nós andamos aqui a patinar, a sofrer, né? Mas eu acho que dessa vez... Será? Digam vocês. Vamos ver se melhora. Eu acho que melhorou um bocadinho. Eu acho também. Portanto, aos bocadinhos isto fica internacional. Fica com tipo Hollywood. Fica com qualidade mesmo fica em condições mínimas, digamos assim. De se ouvir. Agora tem uma questão que é o conteúdo é a nossa cara. Isso não dá para mudar. Não dá. Portanto, é o que a gente tem, não veio de fábrica e não dá. Isso não... a única coisa era contratar atores para vir aqui. Também é uma ideia. Um guião. Mas para já não há capital. Quando houver a capital, pode ser que a gente melhore a imagem deste focinhento. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, exatamente. Agora não dá aquela vontade de falar assim: alô você, estamos aqui mais um podcast. Isto faz-me lembrar, lembras-te daquele programa da RFN? RFN não. RFN na RFM que era Oceano Pacífico. Não, tinha isso. Não, tem que ser uma outra música, uma coisinha mais leve. Mais coisinha. Espera, por exemplo, tem aqui, deve ter. Espera aí. Assim uma cena mais pó romântica, estás a ver aquela cena do... Deixa eu ver. Tipo, não tenho o que fazer para tocar a... Okay. Exato. Deixa eu ver. E pronto. Olha. Não. 12 de Abril não interessa. Uma coisa assim? Uma coisa assim, por exemplo. Oceano Pacífico. Yeah. Só grandes músicas. Lembra um bocadinho, né? É top. Não. Fique connosco, não saia. Exato. Fique connosco. Fique connosco, a sua presença é importante. Importantíssima. Os melhores sucessos da linha de Sintra. May Martins e Rinchoa. Yeah. Baby, alright. Dá um bocadinho aquela vontade, né? De ficar a fazer aquela voz de radialista. E falar assim sempre. Uma voz sexy. Portanto, mas independentemente disso, nós não temos nada para falar. Temos para falar, a gente tem sempre nada. Certo, mas tens que ser sincero que a gente só está a fazer isso para experimentar o material novo. Sim, e para experimentar o material novo e também para... Como é que é? Encher a chouriça. Também, mas não é para desabafar um bocadinho. Eu acho que sim. Eu tinha coisas que eu tinha vontade de dizer e às vezes não. Está a perceber? Ok. Então juntámos o útil ao agradável. O útil ao agradável, com certeza. Ok, pronto. Então é isso que eu estava aqui a querer. Podemos comentar algumas notícias, alguns acontecimentos nos últimos tempos. Podemos. Não achas? Podemos. Não só podemos, como devemos. Como faremos. Como faremos. Agora. Exatamente. Como faremos, não sei. Tu colocaste para gravar o ecrã? Sim. Ok. A questão é... Sim. Nós temos notícias preocupantes para falar. E não sei se a gente eu não sei se a gente já está a pisar na bola. Mas nada como experimentar mais um bocadinho. Sim, mas tu achas que comentar algumas notícias assim um bocadinho um pouco graves é pisar na bola? No sentido de... Tendo em conta o vídeo que tu fizeste ultimamente... mas a malta daqui, sim, mas a malta daqui também não sabe. Não? Não. Então pronto, é da maneira. Nós aqui temos a liberdade. São outros gajos, é outro canal.
É outro canal. É outro canal. Quer dizer, nós não somos conhecidos em nenhum dos canais, por isso é tranquilo. Por isso é tranquilo. Ninguém vai nos cancelar porque... Acho que não. Se também se cancelarem, vão-se lixar. Não é? Exato, a gente abre outra conta. A gente, se nos cancelarem, a gente abre outras apostas. Se quiserem cancelar, podiam cancelar, sei lá, o meu contrato com a Vodafone, que isso é até fodido essa merda. Até agradecia. Não é fácil conseguir cancelar o da Mel ou da nós. É mais fácil cancelar o canal do YouTube, não é? Então a gente vai aqui. Vocês vão nos acompanhar a ver aqui. Para já é um grande símbolo. Um grande símbolo. Não sei o que vais meter aí de primeira. A primeira notícia que vai sair é Pumba. Que os casos de abuso na igreja, né? Nos últimos. Pelo menos, sim. Pelo menos temos aqui menos. Não é nessa que falo dos pelo menos. Pelo menos 4.815 vítimas. Mas não toleramos abusos. Vamos realçar que eles não toleram abusos. Exato. Quer dizer, há abuso, mas ele não tolera. Mas isto não é. Lembra aquele sketch do Ricardo Araújo Pereira, né? Que era sobre o quê? Eu já não lembro. Pode. Mas não pode. Não deve. Mas pode. É tipo isso. A gente não tolera. Abusa. Não tolero. Abuso. A gente abusa. Mas pode abusar? Pode. Mas a gente não tolera. Não tolera. Pode abusar. Mas não toleramos. Não toleramos. É um bocado isso, né? E depois a noção de quantidade. Acho que não só há um problema intrínseco nos pilares da Igreja Católica sobre o abuso de crianças menores, né? Porque, por exemplo, que se houvesse uma noção clara do que é um abuso ao menor, não havia casos, certo? Eu acho que sim. Acho que não. Mas também há um déficit de noção de quantidade. Porque repara, nós temos pelo menos 4.815 vítimas, mas a Comissão diz que é um número mínimo. É mínimo, absolutamente mínimo. Portanto, se houvesse mais também não era pior. Não era de... É aquela história, está dentro da margem de erro ainda, está dentro daquela margem. Será que é isso que eles querem dizer? Exatamente. Eu acho, e tem vários problemas, porque esse é dos casos, para já os casos caducam muito, muito depressa. Certo. Depois há um problema, que a maior parte das vítimas só tem coragem de falar e revelar e contar depois quando são adultas. Aí já está tudo caducado. Exatamente. Que é porque pode dizer que é supostamente um crime de abuso a uma criança prescreve ou caduca quando essa pessoa fica com 23. O que é uma coisa que faz muito sentido, né? Porque, ou seja, depois de X anos, aquela pessoa tipo voltou ao normal, esquece. Renova. É como se não... É como a pele das serpentes. E o emocional, tudo os traumas, fica tudo zero. É tipo zero. Volta ao normal. É como se fosse novo. Exatamente. Né? Então, portanto, prescreve. Que faz um sentido de caraças, né? É incrível. É um sentido que não faz... É um sentido ao qual não tem sentido nenhum. É isso que eu posso dizer. Mas pronto. Não sei se queres abordar mais alguma coisa sobre isso. Não, eu sim, eu acho que eu queria um bocadinho. Então, porque assim, isso é uma cena que eu vou ser sincero. Essa é uma cena que me deixa mesmo... E é fodido da vida. Fodido mesmo? Fodido. Ok. Não, tipo fico chateado. Não, é fodido. Fodido mesmo. É fodido, eu fico mesmo fodido com essa merda, percebes? Ok. Porque assim, quando mexes com criança, estás a perceber? Ok. Eu só de imaginar a ideia, mano, eu fico mesmo lixado, estás a perceber? Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse e fosse com um filho meu, não sei. Eu de vez ver relatos, eu já fico mesmo caraças, mano. É só rezar fazer um ato de contrição. 2 Pai Nosso, uma Ave Maria e está resolvido, né? Está feito. Não, é porque assim, eu vejo uma hipocrisia gigantesca, porque ao longo desde sempre que eu ouço falar nesses casos, a história é ver a igreja durante muitos anos a fugir aos casos, a proteger. Quando havia relatos ou quando havia denúncias antigamente, o que eles faziam? Eles mudavam o padre de paróquia, que era para abafar o caso. Diziam que havia uma investigação interna e nunca acontecia porra nenhuma. Basicamente, eles mudavam o cardápio para o padre, né? Que até dava jeito às vezes, que o gajo já estava farto. Exatamente. E as crianças também vão crescendo, né?
né? Percebes? Sim. E nunca aconteceu nada. Eu nunca vi acontecer nada de verdade com essa. E depois eu vejo malta conservadora, malta religiosa, quando falam dos casos, ei, o pedófilo era tudo para matar, eu odeio essa gente, é tudo para matar. Quando é na igreja, quer dizer, é fingir que não aconteceu nada. O que eu acho é, pronto, independentemente de ser padre ou deixar de ser padre, como diz o outro, massagem podres existem em todo lado, né? Então, Isso é óbvio. Certo. Sim. O risco de acontecer vai haver sempre. Sim, o Casa Pia, por exemplo, é um exemplo disso. Exatamente. O que me incomoda mais é isso que tu acabaste de dizer, é a tentativa de encobrimento que sempre houve. Que sempre houve e a falta de hipocrisia? A falta de sensibilidade perante a questão, que é, olha, isto acontece em todo lado, siga. Não, os padres não têm uma capa tipo Harry Potter que esconde a cena, tá a ver? Não, é assim, há várias coisas, porque assim, fosse tratado de uma maneira normal, tudo bem. Eu acho que é um caso, o número de casos é gigantescamente maior do que em qualquer outro lado. Não há uma outra instituição, lado nenhum, que tenha tantos abusos. Não há. Esse é um dos pontos. E o outro ponto é, imagina que era numa escola qualquer. Como foi na Casa Pia. Certo, exato. Não havia uma investigação séria, não havia... Não acontece nada na igreja. Nada, zero. E depois já está, essas hipocrisias todas de tentarem minimizar a coisa. Porque eu continuo a achar que é contraproducente, que é, imagina, a tentativa de encobrimento era para tentar não manchar o nome da instituição. O nome da instituição, exatamente. Mas o encobrimento, quando descoberto, mancha o nome de... É pior. Mas mesmo assim, mas vem funcionando, porque já houve tanta coisa podre, tantos casos assim assustadores que foram descobertos da igreja. Austrália, certo, lá com os indígenas, acho que na Inglaterra, vários que eles engravidavam as freiras e depois matavam as crianças. Foram descobertos esqueletos, quantidade grande deles, acho que umas centenas deles, já não lembro números. Não manchou muito, percebes? A moto continua. Mas isso já pode ser outras influências, mas eu acho, imagina, vamos levar isto, qual é a melhor conduta? A melhor conduta era a aceitação e tentar fazer o processo normal, que é, este padre já não pode ser padre, né? Condenação por parte da investigação, mas justiça, a partir do momento em que aquele padre nunca mais. Que é provado, claro, nunca mais, não pode exercer ponto número, mais nada. Sim. E acho que isso é apesar de ser mau haver isso existir, acho que a noção de que, lá está, como eu disse, as maçãs podres existem em todo lado, o assumir que existe e resolver é melhor do que tentar encobrir para não manchar o nome. Estás a ver? E depois, neste momento em que o nome já não tem nada para proteger, já não há imaculação possível de nome da igreja, já foi manchado por isto, já foi. Sim. Portanto, não vale a pena estar aqui a proteger mais. É preciso mas aí para isso tem de ser eu acho que esperar isso da igreja, eu particularmente não espero. Sim, estamos a falar o que é que seria mais... Mas pelo menos em respeito às pessoas que continuam a acreditar na instituição e nos católicos, não é? Exatamente. Acho que era o mínimo que eles deviam fazer. Aliás, é o mínimo que qualquer instituição séria, independente de ser igreja, faria. Sim. Certo? Mas principalmente essa muito mais. Isso tem de se esperar muito mais. Perante os crentes e perante a sociedade. Porque imagina, tem muita gente que nem é crente e pode ter um filho que, sei lá, às vezes as crianças querem porque o amiguinho vai, porque alguém vai, porque é influenciado por alguém. Sim. Às vezes a família nem é, mas o filho frequenta uma catequese, uma cena. Imagina que tu teres um filho. Eu acho que isso é o mínimo, né? É o mínimo. Já percebemos então porque é que a igreja é contra o aborto. Exato, porque se calhar é mais um. É um que pode, né? É uma perda. Pois, né? Realmente pois uma aí perda. A gente vê a hipocrisia, né? Não é? Quer dizer, né? Nós somos contra... Vamos, não quer dizer que seja a minha opinião ou não, mas vamos aqui agora falar à bruto. Nós somos contra o matar uma vida.
mas não somos contra a arruiná-la. Exato. Não é? Matar, não, mas arruiná-la, criar traumas. Criar trauma para sempre. Claro, Fazer questão que a criança nunca consiga ter uma infância e um desenvolvimento normal. Não há problema. Aliás, é um número absolutamente mínimo. Exato. Não sei porque. Mas eu acho que isso, quando fala absolutamente mínimo, é no sentido de que é no mínimo isso. Percebes? Eu acho que é nesse sentido. Estás aqui, atenção. Não sei. Ou será que é minimizar a coisa? Então podemos fazer ao contrário. Como tu estás a dizer, podemos dizer que é 99% de certeza que os números são superiores. Sim, exato, eu acho que é isso. Eu entendo assim. Porque no mínimo, absolutamente mínimo, é isso. Okay. Mais provável. Porque imagina a quantidade de miúdos que já foram violados, mas que ainda não atingiram aquela idade. Porque a média, a gente viu numa outra notícia, a média dos violados era 54 anos e tal. Significa que eles só falam ou assumem depois de uma certa idade. Certo. E o trauma, percebes, né? Certo. Aliás, eu ouvi alguns testemunhos. Imagina os miúdos que estão a ser violados nesse momento, que só vão... Ou que foram violados nos últimos 5 anos, 10. Que ainda não falaram. Não é? Certo? Porque acho que é uma porcentagem, há um valor que é irrisório o número de miúdos que contam. A maior parte só conta depois quando chegam adultos. Exatamente. Eu vi o testemunho de uma rapariga e ela já é adulta agora. E aquilo é um bocado chocante e é um bocado estranho para mim também, porque ela sofreu abuso pelo padre, não sei o que e tal, mas ela colocou o filho dela na catequese na mesma. Só que ela não confia em deixar o miúdo sozinho, então ela vai sempre junto com o filho. E isso para mim é estranho, que dói, mano, porque assim, tu sabes que a instituição e que as pessoas que lá estão, lógico que não são todos, como é óbvio, né? Como é óbvio. Mas tu não confias o teu filho àquela instituição, não confias deixar o teu miúdo lá, tua criança. O que essa malta tem para te ensinar? O quê? Basicamente, eu acredito que a mãe quer é que o filho aprenda a palavra, não é? A mensagem. Desculpa, mano. Não, estás à vontade. Quer que aprenda a palavra, pronto. Agora, os ensinamentos do Senhor. Okay. Mas não confia de quem passa a mensagem. Não confia exato, mas é assim, há tantas maneiras de aprender os ensinamentos do Senhor que eu acho que o Senhor, eu creio que desde do que eu aprendi sobre o que é supostamente Deus, o Deus cristão, ele não precisa de ninguém. Ele não precisa nem das instituições, não precisa de intermediários. Supostamente não precisa de intermediários, que ele está em todo lado. Certo. Mas supostamente, ele também não tem linha direta com as pessoas. Tem, supostamente tem. Se quisesse, mas o objetivo é tu procurar. Mas isso já é um interesse maior da igreja, eu acho. Né? Supostamente a Bíblia é a palavra dele. Eu acho que dá para aprender por ali. Mas agora repara. E há outras instituições. Repara no trocadilho. Sim. Agora vou funcionar como um advogado do diabo. Sim. Que é, imagina que não havia a instituição da igreja. Sim. Okay? Como é que não havendo uma instituição como a igreja, não havendo a igreja católica, por exemplo, onde tem locais, igrejas, sim. pessoal ali, conhecer, não sei o quê, não sei o que mais. Ter pessoas que ensinem. O mundo era uma maravilha. Certo. Tirando essa parte. Sim. Como é que as pessoas descobriam essa mensagem? Estás a dizer que tinha que ser por elas próprias, certo? Se não houvesse instituição nenhuma. Se não houvesse nenhuma instituição. Eu quando digo instituição católica, eu digo qualquer uma. Qualquer religião não funcionaria sem nenhuma instituição. No começo o cristianismo funcionava muito, era na casa das pessoas. Não havia veio a palavra isso meu, mas não havia locais específicos, estás a ver? Não havia para reunir, para celebrar. Tem um nome para isso, não é necessariamente igreja, mas não havia, estás a ver? Ok. E não havia um salão onde as pessoas se reunissem, não havia estás a ver? Certo. As pessoas iam de casa em casa. É como a igreja católica faz uma coisa muito parecida, que é as novenas. Tu nunca participaste de uma novena? Acho que não.
Imagina, olha, nós somos todos católicos, queremos, hoje é na casa do Anselmo, a malta se reúne, vai e até come umas coisinhas, uns comes e bebes e falam da palavra e leem a Bíblia e pronto. Depois amanhã é na casa do Rodrigo, ou agora a casa do Rodrigo. Estudar e ler e cada um dá a sua opinião. Eu podia fazer isso, mas não é exatamente, era mais com o PES. Exato, jogaram. Tinha mais piada também, diga-se passagem. Era mais engraçadinho. Mas estás a ver? Só que eu acho que se não houvesse a instituição católica como houve na altura do Império Romano, que foi depois declarada a religião oficial, o cristianismo não era mas não era nada. O cristianismo não existia praticamente. Certo. Estás a ver? Aquele cristianismo raiz que era no começo não existia. Por isso é que eu estou a dizer, nenhuma religião sem uma instituição, sem estar organizada como instituição. Sim, mas aí estamos a falar da instituição em si, né? Assim, eu já mudei a minha opinião várias vezes em relação a isso, mas imagina que não havia instituição, o cristianismo católico como não existia. Não tinha existido as cruzadas, não tinha existido a caça às bruxas, não tinha existido a Santa Inquisição, Santíssima Inquisição, não tinha existido aquela desenvolver instrumentos para torturar e matar pessoas e fazer um dialogado com ela, não tinha havido uma série de perseguição aos judeus, que começou com a igreja, não tinha havido pedofilia, que hoje na igreja, se calhar não era assim tão mal, digo eu. Certo. Dá a perceber. Mas o que eu estou a dizer, lá está, isso... É como tu dissemos no início, em qualquer instituição isso pode surgir, não é? A gravidade desta é porque supostamente é a instituição que é. Né? É a mensagem o que Papa passa. Representa Jesus Cristo na Terra. O Papa é como se fosse Jesus Cristo, supostamente. Eu acho que é só um ser humano, igual a qualquer um. Mas é um os católicos... Ele também é um representante. Exato. Ele não é... Exato. Não é mesmo ele. Não é mesmo tipo, ele. Exato. Como se fosse. É parecido. É um representante. Exato. Agora, o que eu estou a dizer não é isso. Eu não estou a dizer que eu acredito piamente, que se não fosse o cristianismo era outra coisa qualquer. Provavelmente é capaz. No Oriente Médio, na Ásia, são os muçulmanos. Se não fosse agora Jesus Cristo, ia ser o Anubis ou o Osíris ou do Egito. Era uma coisa qualquer. O que eu estou a dizer é as pessoas precisam se agarrar a alguma coisa? Não. Sem a instituição não havia isso. Porque as pessoas por si só não dizem, eu sinto-me vazio e vou procurar uma religião. Sim. Okay? Algo que me explique a minha existência. E vai aos livros. Antigamente tinha que ir a uma biblioteca, a um sítio que tivesse esse conhecimento e procurar e decidisse por si só aquela que se enquadrasse mais com ela. Isso não acontecia de todo. Não vejo isso a acontecer. A informação podia estar disponível, mas eu acho que ia haver mais religiões, talvez como há ainda uma carrada delas, há montes delas, pequenas religiões, e algumas até são grandes, mas não tão organizadas, ou como havia antigamente, as tribos indígenas têm os seus sistemas de crenças e tal, diferentes. Eu acho que se calhar seria melhor. Eu acho que não, tenho certeza que seria melhor. Porque é um poder muito grande na mão. A gente vê na minha opinião, né? O que os muçulmanos fazem, o poder que há na religião islâmica. Eu só acho que eu acredito que é necessário uma instituição que transmita valores. O que eu não acredito é que se tenha que misturar isso com fé. Sim. Os valores deviam ser transmitidos independentemente da tua fé. Sim, exatamente. Eu acho que a instituição, a religião cristã, vou pôr cristã, que podem englobar todas as outras. Certo. E atenção, eu já fui cristão, eu cresci num lar católico, eu fui batizado, eu fui a catequese, fiz a crisma, fiz espepelinho para tudo. Não, estou a brincar. Eu fiz tudo, não fui a crisma. Não fui a crisma. Não, fiz isso tudo. Depois fui para a igreja evangélica, porque depois comecei a perceber que nas igrejas evangélicas tinha um estudo mais aprofundado da Bíblia e tal, e realmente tem.
Tem. Muito mais. Ou o estudo é mais facilmente transmitível às pessoas? Não, o estudo é mais transmitido, mas há um incentivo maior às pessoas lerem em casa, lerem durante o culto e estudarem mesmo. Na igreja, por exemplo, eu também fiz isso tudo. Sim. Na Igreja Católica Românica, Apostólica Românica. Sim, é que eu fui acabar. Pronto, e eu acho que a diferença está aí, que é, tu tens a cena do padre, que é o mensageiro, estás a ver? Sim, tu podias ler a Bíblia, mas a responsabilidade de interpretar era o que estava ali, tipo, nem era teu, tu não tinhas realmente o conhecimento suficiente para retirar dali alguma coisa. Sim. Tinha alguém, que é o padre, que é isso que faz. Pronto. Que eu acho que é uma que não é o mais transparente. Com certeza. Porque se realmente aquilo fosse para... não estou a dizer que não é, mas se realmente o objetivo principal fosse o meu bem, sim, eles teriam que me dar as ferramentas para eu conseguir retirar lá a com mensagem. certeza. Pronto, esse assunto é um assunto também que é infindável, mas pronto. Mas aí a questão até porque temos várias notícias para abordar, sim, mais importantes que outras. Mas esse assunto é importante. Eu gosto de falar desse assunto. Eu sei que sim. Não, mas a questão é... Tu sempre que podes... É pumba. Não, é assim... porque eu andei bastante lá e só que eu imagina, eu saí da católica, depois fui para as evangélicas, né? E pronto, percebi que há um aprofundamento maior na Bíblia e tal, há um conhecimento maior, regra geral. É óbvio que os padres entendem muito da Bíblia, claro, óbvio. E agora, mas eu não estou a falar dos padres, estou a falar do povo em si. Tu achas, agora uma pergunta por curiosidade, tu achas que apesar de haver essa mensagem mais aberta, tu achas que a mensagem continua a ser imparcial? Ou... Nas igrejas evangélicas? Sim. Não, é totalmente parcial. Os dogmas estão todos lá. Então, lá está, é onde eu ia chegar. Aprofunda-se mais, estuda-se mais. Depois também há o padre, o pastor que lê e dá sempre uma interpretação. E depois, às vezes, do mesmo versículo faz várias pregações diferentes, porque interpreta diferente. E muitas vezes é forçada, muitas vezes não faz sentido. Tá bem? Porque assim... E foi isso que começou a despertar coisas que eu via. Mas isso não está escrito. Porque depois é aquela forçar, em brasileiro é uma expressão que é forçar a barra, quando estás que é, imagina, depois tem aquela questão gramatical e aquela questão do português, mas em português está assim, tem uma puta de uma vírgula ali, tem um ponto final, isso significa isto, não significa aquilo, e o gajo força naquela merda, e depois tu começas a olhar, não, mas isso não está escrito, não é isso, não é, por mais que tu forces muito é outra coisa, e os gajos para tentar vender aquela coisa e dar a volta, e, pá, isso começou a me irritar um bocado. Depois começavam a dizer coisas que não era, e eu, caralho. Só que não podes, quando chega com certas perguntas, tu, quer dizer, isso aqui não é para questionar, é só para obedecer, percebes? Pá, e eu andei muito tempo nisso, uns bons anos, a ver coisas, e depois eu comecei a questionar uma coisa que talvez seja mais importante e que ninguém para pensar um bocado, que é, tá bem, eu tenho aqui a Bíblia, é a palavra de Deus, ok? Porque me disseram, mas de onde é que vem mesmo isso? De onde é que vem? Onde é que está o... Está escrito original. Aqui, o original. Cadê? Existe o original? Eu comecei por aí. Qual é a primeira cópia? Cadê a cópia? Então, onde é que está mesmo? E isso está no Vaticano? Está no Vaticano? Pois, quando tu começas a ver, meu amigo, não tem original. Tem umas coisas assim, umas centenas e uns milhares de anos depois do ocorrido. É 600, 800 anos depois que tem a primeira. Eu acho que o primeiro é um pedacinho, eu já não lembro datas exatamente, que isso já foi há muito tempo que eu estudei. Mas tipo, a mais antiga, mais próxima do ocorrido, mais próxima de Jesus Cristo, acho que é tipo 300 ou 400 anos e tal, depois de Jesus Cristo. E é um pedacinho assim, de Mateus. Pois, não é todo. Não, é só um pedacinho, só tem tipo, não tem nenhum versículo completo, tem umas palavrinhas só. Okay. Depois os mais completos, acho que é de 700, 800 para... E depois é cópia, que até antes de ter a primeira cópia foi passado verbalmente. E depois há uma falácia gigantesca, não, porque antigamente passava-se verbalmente, que era uma maravilha. Não, amigo, não, nunca foi. E não era antigamente que ia ser. Claro. Né? Contas uma cena aqui, ali já... Sim, mas tu tens... E depois tem uma coisa, isto passando alguns anos em cima, tens a parte histórica da cena que é impossível negar.
Sim. Que é o porquê de ter sido o cristianismo, né? Ter sido o mais proliferado pelo Ocidente todo. Porque Tens uma razão tornou-se histórica, sim, por causa do Império Romano, Império Romano, coisas todas, com certeza. Sem Império Romano não era. Pronto. Há uma razão histórica que em que a razão não foi a fé, foi territorial, económica e poder. Ponto. Claro. Manipulação não de massas, pela religião, mas sim por o império à qual estava associada essa religião e ficou mais alastrada só por causa do alastramento do território do império. Exato. Ponto. Porque, né? Se por acaso os persas na altura tivessem arrebentado com a Grécia toda, era uma outra qualquer. Éramos outra religião qualquer agora. E depois lá está, é por isso que eu digo, eu saí de ser muito religioso, muito católico, depois muito evangélico, só que o interesse ou as dúvidas, eu continuei a me aprofundar um bocadinho mais e chegou a um ponto que, hoje em dia fala-se muito em fake news e eu creio, e é a minha opinião, não é? Mas o cristianismo é a maior fake news de sempre, mano. É garantidamente. Se uma pessoa... Agora tens esperei um som de gun statement. Pá! Temos isso aqui? Não sei. Não é, mas podia ser. A questão é, por exemplo, há coisas bem básicas que eu acho que a maioria das pessoas não se questionam. Imagina, uma grande parte do cristianismo não é todo o cristianismo que acredita na Santíssima Trindade. Okay. Porque tem muitos cristãos que acreditam que Jesus era um profeta e não é Deus. Estás a ver? Tem nome, agora eu esqueci os termos que se usam, mas sim. Mas a grande maioria acreditam na Santíssima Trindade, que Jesus é Deus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Ou seja, é triuno. Ou seja, são três pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo são uma pessoa. Certo. Só isso, só essa ideia, se tu parares para pensar um bocadinho e levar a sério, vais ver, é ridícula. A ideia é ridícula. Eu só não sei como é que surgiu isso. Sim, eu vou dizer mais ou menos. Pronto, mas que é interessante, se a ideia não faz sentido... Como é que surgiu? Mas eu já digo mais ou menos como é que ela surgiu. O cristianismo é oriundo do judaísmo. Estás a ver? Tanto é que Jesus Cristo não era cristão, Jesus Cristo era judeu. E ele veio supostamente para trazer e para cumprir, não sei, ele queria trazer o judaísmo e as leis do judaísmo, não é do cristianismo. Pronto. E o cristianismo nasce daí. Tanto é que o Antigo Testamento o Pentateuco são os livros da Tora, que é do judaísmo. Desculpa. Mas o cristianismo copiou do judaísmo a cena ser monoteísta, ou seja, um único Deus. Sim. Só que tudo bem, não sei o que tal. Só que aí e se tu fores ver um bocadinho da história, há uma evolução. Tu começas a perceber que chega a um período que quando passa a ser a religião oficial do Império Romano, eles sentem a necessidade de Jesus não ser mais um Messias, porque os judeus estão até hoje à espera do Messias, porque não consideram Jesus como sendo o Messias. Para os judeus, o Jesus Cristo era só mais um profeta farsante, basicamente era isso. Eles tratam com respeito a essa coisa, mas no fundo é isso, porque houve muitos que diziam Messias e os judeus, não, Messias não é. Porque tem uma série de características que o Messias tinha de cumprir, Jesus não cumpria. Algumas delas. Uma delas era ter o sangue de Davi, por exemplo, do rei Davi. Tinha de ser uma espécie tinha de ser da linhagem de Davi e Jesus não é. E a Bíblia, o Novo Testamento tenta de várias maneiras colocar, mas é falho. Então, o cristianismo começou a tornar Jesus como Deus, como sendo Deus. Não, que Jesus era Deus, Jesus estava na altura da criação, Jesus estava lá, Jesus tem o mesmo poder que Deus. Está lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Jesus é Deus, o Verbo, não sei o quê. Jesus era o Verbo. Jesus está lá. E o Espírito Santo tem o mesmo poder também. Aí a malta começou a dizer, é?
Então, mas não era monoteísta? Então Deus é Deus, Jesus é outro Deus e o Espírito Santo são 3. E os gajos, não, mas é a Trindade, é a Santíssima Trindade, que são 3, mas são 1. São 3, mas são 1. É a mesma coisa. Mas espera, é o Deus, o Jesus... Deus Pai. Espírito Santo. E esse é o quê? Esse veio de onde? Qual é a história do Espírito Santo? O Espírito Santo estava junto na altura da criação, supostamente pairava sobre as águas e Deus disse, faça-se luz e fala... Aí ele estava lá a ver. Ele estava lá a ver. Mas supostamente também é Deus. Supostamente é o mesmo Deus. Sim, mas eu aí até percebo a ideia de que o Espírito Santo e Jesus é Deus. Porquê? Porque Deus é Deus e criou tudo. Se criou tudo, Deus é Deus. Deus é Deus e criou tudo, mas imagina, aí são 3 pessoas diferentes. Certo. Como é que eles fizeram para resolver o problema? É porque depois a malta começou a cobrar. Então, mas não é um Deus? E os gajos arranjaram uma saída. É um Deus, mas... são 3 deuses, não. Mas é um. Então... todos fazem parte da mesma pessoa entidade. Só. É a mesma pessoa, mas ele não é uma entidade, é uma pessoa. São 3 entidades na mesma pessoa. Não pode ser pessoa porque é um Deus. São 3 personalidades. É como se fosse 3. É tipo o Fernando Pessoa do... Deus é um Fernando Pessoa. Chegamos à conclusão. Pronto. Exatamente. Deus são os sofre de os mesmo heterónimos que Fernando Pessoa. Exatamente. Okay. É um problema. Só que Fernando Pessoa era bem melhor. Porque tinha pelo menos 5. Exato. Tinha uns a mais. Não 4 ou 5, não sei. Era mais, acho que eram 5. Pelo menos 5. E é Portuga. E a Tuga também, exatamente. Então, essa foi uma solução arranjada. E foi só depois de um certo período que eles começaram a usar. A Santíssima Trindade nasceu numa certa altura por causa dessa necessidade. E isso tu consegues ver na história. Aí tu começas a ver, cheira, mas não estás a ver? Cheira porque não faz sentido. Não faz. Porque aí para imaginar, Deus, Jesus Cristo é Deus. Ok? Certo. E ele morreu pela humanidade, mas Deus não pode morrer. E ele morreu sabendo que sabe tudo. É onisciente, sabe tudo. Ele morreu sabendo que ia ressuscitar no terceiro dia. A sua vida terrena. Mas sabendo que ia ressuscitar. Assim, está ele. Então mas não deixou de sofrer. A importância está no sofrimento que ele teve. Mas é um sofrimento que não conta, né? Porque assim, tipo, eu sou Deus, eu sou... dói, não é mesmo? Tu sabes, tu já foste Deus. Não sei. Então não sabes. Mas eu quero acreditar que todo o sofrimento fez parte. Ou aquilo é tudo. Mas dizer que Jesus Cristo foi mas imagina, tu vais morrer, imagina assim, olha, eu morro, tu vais morrer, mas sabendo que vai ressuscitar. Ou seja, vais morrer, mas sabendo que não morres. Certo. Isso não é um sacrifício. Não é? Ele sacrificou a sua vida terrena. Mas ele é Deus, cara. Isso é um sacrifício de merda. É um sacrifício que não conta. Percebes? Porque eu vou morrer. Vou dar uma escutada. Amanhã estou cá. Daqui a 3 dias estou cá, mas vou morrer. E outra coisa, porquê é que ele demorou 3 dias? Porque ele é Deus. Ele dizia assim, foda-se. Isso, mano. Isso não acaba mais. Mas é porque tem várias influências no Deus Horus, no Osíris, no Mitra. Isso é... Estamos aqui já a entrar na cena de que não, é mesmo, a religião é baseada... É influenciada, sim. Pronto. O que eu estou a dizer é, qual é a razão de... 3 dias? De 3 dias. Porquê? Porque Jesus é o Deus Sol. Tanto é que o imperador, na altura, que foi um dos que começou a trazer o cristianismo para o Império Romano, que foi o imperador Constantino, se não me engano. Não foi ele que oficializou, mas ele foi o que Deus... Okay. O Deus dele era o Deus Sol. Ele era o... Ele acreditava no Deus Sol. Sim, mas ele era um imperador responsável da parte do Egito. Porque chegou a uma altura e... Não, acho que ele era imperadorzão mesmo, imperador. Do Império Romano. Porque eu sei que houve uma altura em que eles tipo subdividiram aquilo e sim, mas acho que ainda não. Ele foi um dos primeiros que trouxe, organizou um dos primeiros concílios, se eu não me engano, o concílio de Niceia, para tratar de uma série de coisas, porque havia perseguição, havia brigas, os cristãos não estavam sem entender entre eles. Okay. Fez um concílio e disse, olha, a partir de agora colocou regras. Depois chegou uma altura, agora é cristianismo, que passou de perseguido a perseguir. Certo. Sabe? A perseguidor. Mas... Antigamente... Olha, foste tu. Sem querer. Sorry. Antigamente, o Rei Sol normalmente é de algumas regiões onde ficam mais próximo ao polo. Então, há sempre uma altura do ano
mais ou menos próximo do dia 25. Eu não sei se é no equinócio ou se é no solstício. Acho que é no solstício. Que o Sol desaparece durante mais ou menos 3 dias. Morre durante 3 dias. Ressuscita no terceiro dia. Okay. Ele volta sempre. E é daí. As características... Em que zona? Nas zonas mais próximas ao Polo Norte, né? Acho que tipo Canadá, acho que algumas zonas dá para ver isso. Repara, é extremamente interessante. Estamos a falar de uma cena no Egito. Sim. Mas isso dos 3 dias essas características, é lá em cima. Pois, eu não sei, mas as influências... Todos os reis sols, os Íris, o Mitra... porque depois esses deuses têm nomes diferentes, mas é o mesmo deus, que é o deus dos gregos tem um nome, dos romanos tem outro nome. É Júpiter. Mas é o mesmo deus. Pronto, depois essas culturas também espalhavam-se, né? E Jesus absorveu muito dessas características. Tanto é que comemora-se o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, que é geralmente era mais ou menos quando se comemorava o aniversário desses deuses. Que é mais ou menos quando acontece esse fenómeno que eu estava até a dizer. E esse fenómeno é mais ou menos entre o dia 23 e o dia 27, salvo erro. É por aí. Mais coisa, menos coisa. Mas pronto, foi estipulado. É 25. Estás a ver? Quanta coisa... Isso é um assunto que não acaba mais. Mas... Que é interessante porque são religiões pagãs. Mas o cristianismo absorveu muita coisa das religiões pagãs. Supostamente é contra a religião pagã. Mas o que era a religião pagã? O que era a religião pagã se não era a religião do outro? Se não era a religião que não era oficial do coisa? Era a religião pagã. Exato. Pronto. Mas isso para dizer, isso tudo, essa coisa que estamos a falar da Trindade, né? São coisas que são bem absurdas, mano. É difícil tu conseguir. Se tu estudares um bocadinho e tentar perceber onde é que surgiu, em que ponto é que surgiu e porquê é que surgiu, tu vês, mas isso é uma tanga do caraças, mano. Só que nós fomos ensinados e foi incutido na nossa cultura desde criança, porque assim, tu és batizado em criança, tu cresces ali, tu és ensinado aquilo, tu não questionas, agora não tanto, mas mesmo assim, antigamente, no meu tempo, tu não questionas de onde é que veio a Bíblia, quem é Deus, é verdade, certeza, ponto, é uma certeza. Mas se tu crias um filho sem conhecimento disso, depois apresentar essa história para ele, em adulto, quando ele consegue ter um senso crítico, uma opinião crítica, ele vai olhar para a história e vai dizer, não, essa não dá para engolir. Mas só que a gente engole tudo. Mas a pelinha do padre dá. Depende também. Mas percebes? É por isso. Porque eu fui-me aprofundando mais na história e comecei a ver uma série de coisas, e é isso que me deixa um bocado triste, porque nós, enquanto sociedade, se fosse uma outra instituição qualquer que fizesse essas merdas todas, a gente não aceitava, mano. Não aceitava. Mas como é uma coisa que mexe com a fé das pessoas e com a esperança das pessoas e com o emocional das pessoas. É a mesma coisa, sei lá, lá está. Não, se calhar não é o melhor exemplo, mas, por exemplo, é a mesma coisa, uma instituição qualquer com ciência, havia este stress todo. A instituição tinha que fechar. Sim, fechava ou mudava tudo, tiravam toda a gente lá e acabavam com a ciência não mudava. A ciência continua. É verdade. Ou seja, é outras pessoas que estão responsáveis. É quase na mesma ideia. O problema é que a estrutura desta instituição funciona como um certo sentido de impunidade. Por exemplo, o Papa é nomeado e não acontece nada, não há nada para julgar o padre de forma... tens que sair daí, tu não sabes o que estás a fazer. Não. É por decisão dele próprio que pode decidir cessar a sua atividade ou não. Sim. É por isso que eu acho que é por isso também que eles já nomeiam, os gajos já estão quase a passar por... Aí conhecer o... É questão de sabedoria. É conhecer o tinhoso. Sim, porque os senhores não vão, de certeza. Se houver, não vão para ali. Não vão. E, portanto... sinto um bocado a presença um bocado disso, da impunidade, que é independentemente do que acontece aqui, do que a instituição igreja criada pelo homem para transmitir uma cena supostamente sobrenatural, né? Uma cena que
que explica toda a realidade, digamos, a verdade, digamos assim. Independentemente do que acontece nesta instituição, a instituição não é corrompível. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. As pessoas que lá estão são, a instituição não. Mas a instituição não. Mas a instituição foi criada pelo homem. Claro, é criada, é gerida, é idealizada, é feita tudo pelo homem, mano. Tudo, exatamente. 100%. E é essa parte que principalmente a mim fez-me desconectar com a Igreja Católica. Sim, pois é. Que é, independentemente do que se passa ali, não há julgamento possível sobre a instituição. Não. Porque imagina, sei lá, vou dar completamente fora de... sem fundamento argumentativo, que é, isto acontecia, a Igreja Católica não podia mais exercer a palavra do Senhor. Sim. A transmitir esta mensagem. Sim. Esta história, a Bíblia, não foi escrita pela Igreja Católica. Supostamente foi escrita por não sei quantos, não sei o quê, e depois foi... Sim. Portanto, não dá. Esquece. Vocês já não são uma instituição credível para passar esta mensagem. Exato. Por exemplo, sim. Teria que ser outra. Sim. Percebes o que eu quero dizer? Sim. E eu sinto uma certa impunidade por ser a única e só... é a única e como é que se diz? Agora estão a falar, não me interessa. É como se fosse a única... Sim. Há mesmo a que tem a... Não é original, mas é ok. Mas não é, acho que isso não é bem verdade, porque hoje em dia as igrejas evangélicas cresceram muito, certo, muito. Mas, também mas por exemplo, certo. Mas isso é outra coisa. Agora, a partir de agora, a Igreja Católica está completamente podre, digamos assim. Apodreceu, apesar de toda a história, porque tu não tens igrejas do século XVIII evangélicas. Não. Ao século XVII. Sim, as mais antigas. Sim, antigamente há um sentido histórico na Igreja Católica que, por exemplo, a evangélica não tem. Não. Igreja... Agora, e todas essas igrejas seriam inúteis para as evangélicas ou não? Estou a perguntar. Por exemplo, uma ideia. Se a Igreja Católica findasse, se a Igreja Evangélica podia tomar os templos e tudo. Não, eu acho que não. As igrejas católicas, as igrejas evangélicas já exercem, né? Já estão a assumir um lugar bastante... Certo. Mas percebes o que eu quero dizer? As igrejas sobre a Igreja Católica têm um poder grande. A instituição em si desapareceria e ninguém tomaria esse lugar. Certo. Mas estás a perceber que é diferente? Sim, teria que desaparecer porque as igrejas... Iam virar tipo museus. Está em cada freguesia. É como tomar como adquirido. Esta é a religião daqui. Esta é a religião do E foi país. durante muito tempo. Hoje em dia já não é tanto. Não, mas porque foi. existem várias culturas. Mas Portugal continua a ser um país católico. Ainda é muito católico. O Brasil também é bastante católico. E muito tomado como adquirido que há uma igreja. Sim. Em cada freguesia. E não é uma igreja porque houve um pastor que decidiu ter uma igreja ali. Não era. É uma igreja em cada freguesia. Ponto final. Antigamente mas isso... Antigamente a igreja tinha que a igreja tinha. Ainda tem. Antigamente a igreja tinha um poder que derrubava reis se quisesse. Exatamente. Derrubava reis ou o controle do povo. Os reis tinham que andar pianinho com a igreja. Exatamente. A igreja tinha porque o povo acreditava na igreja. E se a igreja dissesse, olha que esse rei aí, o povo o quê? A gente vai derrubar. Certo? Então os reis aqui tinham medo do caraças. Na igreja. Pois. Estás a perceber? E pronto. Eu não estou a ver. Assim, eu acredito que como outra instituição qualquer, não tens condições de continuar, cessas e há outra qualquer. Não há outra para fazer isso com a palavra. Eu acho. Jesus Cristo. Acho que não. O cristianismo, pois há muitas que falam, outras que falam coisas diferentes, mas a realidade é, na minha opinião, daquilo que eu estudei, o pouco que eu estudei, se não tivesse ouvido a Igreja Católica Apostólica Romana, não existia o cristianismo como é hoje, nem as igrejas evangélicas. Porque todas as igrejas evangélicas, desde as Assembleias de Deus, IURs da vida, mesmo o Testemunho de Jeová, são oriundos de um ato que aconteceu com o Martinho Lutero. As igrejas protestantes vêm todas daí. O Martinho Lutero foi o pai dessas igrejas, porque ele chegou a um ponto que ele disse, não,
estamos a fazer aqui, e ele tinha razão em muita coisa, mas depois fez merda, até dizer chega. Mas o que é certo é que chegou um ponto que o Martinho Lutero viu a hipocrisia e as coisas erradas que havia na igreja e começou-se a levantar contra aquilo. Só que ele viu que estava a mexer com gente grande. Mas pronto, naquela altura, se forem ver, isso é outra coisa. Eu acho que a história da Igreja Católica é má, é tudo mau, não tem coisa boa, mano. Não há. A gente estuda na escola, o pouco que a gente estuda. O início. É só merda, mano, é só tristeza. Mas eu acho que no início começou com uma cena extremamente positiva. Talvez, por isso é que eles foram perseguidos. Eles eram perseguidos. Não, a Igreja Católica não foi perseguida. A Igreja Católica foi... Para o Império Romano foi. Eles foram queimados na parte. Não, mas não era a Igreja Católica, eram os cristãos. Sim. Eram os cristãos. Havia vários. Depois houve um e depois provavelmente até em nomenclatura e coisas foram se alterando. Sim, mas depois chegou uma altura que disseram, não, agora a oficial é essa. E depois os próprios cristãos se perseguiram outros cristãos. Por acaso vi num canal de história e até vi o porquê do imperador, que já não me lembro qual é, que decidiu isso. Porque é que ele decidiu, acho que era o Nero. Não lembro o nome. Não, acho que não era Nero. Foi um outro imperador que decidiu tornar oficial a igreja. Foi um imperador a seguir o Constantino, se não me engano. Mas eu não lembro o nome. Okay. O gajo que decidiu teve uma razão estratégica ou política. Eu lembro de vir no canal História, eles a falar sobre isso. Sim, estratégica política, e uma delas é que havia muitas brigas e coisas graves, mortes e cara, uns contra os outros. Depois, quando um desses grupos, que depois veio se tornar a Igreja Católica, Apostólica Romana, o cristianismo na altura, que sofreu várias alterações, mas esses passaram a perseguir outras religiões e outros cristãos. Tanto é que vários cristãos, pequenos grupos de cristãos, eram perseguidos, eram mortos, queimavam os livros deles, porque naquela altura os cristãos tinham vários livros que hoje em dia dizem que são apócrifos. Na altura eram todos. Que isso começou quando o imperador decidiu tornar a Igreja Romana como a única. Sim. Exato. E aí qualquer variaçãozinha que saísse dali... Mas já existiam. Ainda hoje, e alguns sobreviveram até hoje. Existe um grupo de cristãos que são... Como é que são os gajos? Eu daqui a um bocado se calhar lembro o nome deles. Não é assim muito relevante. Mas ainda hoje existem uns poucos dissidentes. Mas... eles tinham vários outros livros de outros apóstolos, de Judas, de Mateus, outros livros que não estão na Bíblia, outros apóstolos, supostamente, e Madalena, e eles seguiam, e depois isso era tudo para queimar. Tanto é que existe pouca coisa porque a própria igreja e o próprio império perseguiu e queimava e o caralho. Mas eu estava a dizer estava a dizer da história, né? Eu ia dizer qualquer coisa. Que a história... É má, sim, e Lutero começou, uma das várias coisas, Lutero, naquela altura, e durante muito tempo, continuou-se a fazer isso, que era, imagina, comprava-se as indulgências, pagavas para poder fazer certas coisas, não podias, é pecado, isso é pecado, mas pagares pode. E compravam, vendiam pedacinhos da cruz, supostamente. Então os gajos andaram a vender pedaços da cruz que aquilo dava para construir uma mata, percebes? Uma mata inteira. E isso foi um dos pontos que os Martinho Lutero dizem, mas como assim, um pedaço da cruz? Não há... É tanto pedaço da cruz que já dá para fazer uma floresta inteira com esta merda. Eu lembrava lá, eu cheguei a questionar a minha mãe. Foi um exemplo desses. Sim. Que era, na quaresma, né? Não se pode comer carne. Sim, mas antigamente pagavas? Mas se pagares, podias. E então, foda-se essa merda, não vai mesmo para sacar dinheiro da mão. Com que idade, não sei se foi com 14 ou qualquer coisa. Que eu disse, mas porquê? Porque paga só a igreja. Já podes. Mas supostamente isso devia ser uma coisa superior, não é? Exato. Não se pode comer nesta altura porque senão, não é? Estás não a fugir, é pecado. Mas pagar comes. Já não. Então, mas... O Sabes, dinheiro é uma cena terrena, não tem nada a ver com... Não, e não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É para sacar dinheiro. Mas igual na altura do Lutero, isso era tudo, mano, tudo. Então o gajo começou a bater de frente com isso. Não, isso não faz sentido. Estamos a roubar as pessoas, estamos a enganar as pessoas e tal. Sim. Pronto. Não deu certo, o gajo entrou em conflito, tornou-se um dissidente e nasceu a igreja presbiterana, se não me engano, né? Presbiterana? Acho que é presbiterana. Não sei. Pronto, nasceu Martinho Lutero, criou uma nova vertente do cristianismo, estás a ver? Pronto. E a partir daí foram saindo outras. E eu diria que hoje em dia há milhares, literalmente milhares. No Brasil deve haver milhares nomes e pequenas congregações
cristãs porque interpretam uma partezinha da Bíblia um bocadinho diferente, ou porque querem um negócio sozinho, ou porque é isso, porque aquilo, ou então porque não concordam com certas coisas e preferem abrir outra igreja e toca abrir outra igreja. Estás a ver? Há montes de Martins Lutero, da treta, há montes deles. Isso virou um negócio. Porque vem daí... Sempre foi um negócio. Lá está. Como depende tudo da interpretação do mensageiro. Claro. Cada um tem a sua interpretação. O que é estranho se essa palavra é do Senhor, não devia. O Senhor disse isso e não tens como mudar uma merda de uma vírgula. Isto é isso. Ser claro. Ponto final, percebes? E devia ser escrito, devia estar lá escrito. Isto não é sensível à interpretação. Ponto final. E aí tu dizias, ok, eu não preciso, né? Lá está, aquilo que tu disseste, eu não precisava do mensageiro, do interpretador. Não, porque é só aquilo que está lá. É só preciso de alguém que soubesse ler, básico. Exatamente. Mas depois aí vários problemas. Porque e já começou na altura, lembras-te, houve no início, só os padres é que sabiam latim. As missas eram dadas em latim. De latim e o povo não podia ler, era proibido. Era proibido. Exato. Era perseguidos e queimavam as Bíblias. Mas aí, eu acho que era porque eles sabiam a treta que estava ali. Claro. E eles pensavam, a malta vai ler, vamos escrever em latim que é para ninguém ler. Quanto mais adiar porque o latim, a mensagem ser... Sim. Eu acho que era esse medo que eles tinham. Eu acho que nem eles imaginavam que quando veio para o público, as pessoas leram, e eles pensaram, os gajos continuam aqui, cara. Afinal, a gente estava aqui com medo que eles fossem ler e interpretar essa merda. Sim, porque a maior parte das pessoas não leem. Se forem ler o Antigo Testamento vão ficar escandalizadas. Se forem ler com a mente aberta, porque a mente é fechada. Até há 40, 50 anos atrás, a literacia era enorme. Era enorme. Sim. E por mais que tu soubesses ler um bocadinho, o padre dizia-te, mas isto significa isto. Tu compravas logo. Pois, agora imagina, mano, tu estás vamos voltar ao tempo do que li em latim, e o público só comprava. Porque imagina, ninguém percebia nada. O gajo está a ler em latim, não estás a perceber nada, mas estão a dizer que Olha, salvei-te com um corte Santinho. Mesmo na altura que Santinho. Estás a falar de Deus. Se calhar vou para o inferninho. Vais. Mas isso vais, não tens dúvidas. Ou tu acreditas que existe alguém superior, se não é Deus, mas é alguém superior, que tem sentido de humor, porque criou-o. Se existir, esse ser tem sentido de humor, de certeza. Pronto. É humor negro, mas tem. Se calhar é humor negro. Se calhar ele tem assim, uma coisa que eu tenho certeza, mas a minha certeza é que se existe um ser criador, não é o que está na Bíblia, garantidamente. E não é o que está nas igrejas, garantidamente. Não é? Foi um gajo. Foi. Quais são as essências necessárias para isto florescer? São estas. Então, siga, agora virem isso bem. Ele nem sequer fez questão de o que é que isto vai dar a seguir. Não. Vamos dizer, tu metes as coisas e deixa andar. É isso. O que vai dar? Sabes o que é que eu tenho aqui? É como quando tu não tens que comer, fazer jantar e não tens nada. Então, o que é que eu tenho no frigorífico? Eu vou fazer alguma coisa com aquilo. Não sabes o que é que vai dar, mas metes para lá e espera. E depois olha. Será que serve? Não sei. Exato, é tipo isso. Deu. Foi o que ele fez. Deixa eu ver o que é que isto vai dar. E depois disse assim, eu não quero saber das consequências. Não é? Quer dizer, mas isto deu cocó. Porque há aqui pessoal que faz muito mal. Faz parte. Mas isso entra da questão noutra questão que é de toda a infinidade do universo, certo? Sim. Foi aqui que nós sabemos realmente quem é que fez esta merda toda. Pois, exato. Percebes? Porque de tanta coisa que deve existir para aí, certo? Não, é aqui que a gente sabe. É aqui que a gente sabe. Mas aqui a gente sabe que a gente supostamente acreditamos, estou a falar no modo geral, certo, que foi esse Deus. Mas se fores para a Índia já é esse, já é outros. Mas mesmo assim é aqui que a malta sabe. É aqui que a malta sabe. É Sim. Neste planeta. Mas a malta acho que sabe. Exato. Mas já parece que é uma coincidência do caraço que geralmente a malta nasce e cresce na família ou numa região onde estão a servir realmente o Deus verdadeiro. Exatamente. Porque a malta do Ocidente estão a servir um Deus errado, um Deus pagão, e aqueles coitados vão arder no inferno. Mesmo aqui,
na Europa, há uns anos atrás acreditava-se em vários outros deuses. Mas de repente a verdade surgiu num sítio em específico, certo? E já sabia que entretanto havia uns povos com uma aptidão especial para atacar outros e pilhar outros e arrebentar com outros e obrigar os outros a fazer o que lhe dava mais jeito. Isso ok. Entre esta podridão toda, a nossa mensagem vai passar. Portanto, no final do dia é ganho. Eu sei que quando o Império for conquistar a Europa, o norte da África e assim, vai pilhar aquela merda, vai violar, vai fazer matar, nascendo crianças e caralho. Mas entretanto vai obrigar a palavra do Senhor a ser transmitida para todos. Exatamente. É isso. E vai obrigar as pessoas, olha, temos a palavra do Nosso Senhor, se não seguires a gente mata, mas ele, atenção. Lá está. Se fores ver a Bíblia no Antigo Testamento, está tudo lá isso, mano. O quê? Das consequências. Dos povos, assim, o povo cristão supostamente tinha ajuda de Deus para invadir, para pilhar e para matar outros povos vizinhos, que eram pagãos e não eram. Deus não gostava, então era tudo bem, pode matar. Matavam crianças, matavam tudo, deixavam crianças para ser violados e era Deus a falar. É isso que eu estou a dizer. Quando tu lês isso, mano. Mas a cena é, isto está lá escrito dessa forma? Está lá escrito dessa forma. Porque eu quando falo destas coisas, eu falo num ponto de vista de ignorância, porque eu não li a Bíblia de fio a pavio. Eu vejo muita coisa sobre religião, sim, pesquiso muito sobre isso, mas não li a Bíblia de fio a pavio. Mas está escrito dessa forma. Está escrito dessa forma. A partir desse momento, tu não dá para acreditar naquilo. É isso que eu estou a dizer. Tu tens que assumir, se és uma pessoa minimamente com sentido crítico, tens de assumir que aquilo foi escrito por homem. Claro, ponto final, óbvio. Mas é o que eu estou a dizer. Se tu fizeres uma leitura minuciosa, mais ou menos, nem é preciso ser muito minuciosa, mas uma leitura mais ou menos minuciosa da Bíblia e ler com sentido crítico, tem várias passagens, sobretudo no Antigo Testamento, na parte das leis, Levíticos, essas coisas todas. Tu olhas para aquilo e falas, mas essa merda não faz. E é Deus a falar. É isso. A consequência disso é isso. Se comer peixe sem escama não pode, é pecado. Trabalhar ao sábado não pode, é pecado, é para matar. A mulher que for violada na cidade, mas não gritar suficientemente alto, é para matar. Se for apanhado... E é Deus a falar, mano. Mas Deus não tem... tu vês, até nessas coisas, vês a importância que nós temos, que é nenhum. Zero. Porque para Deus, o comer um peixe sem escama... é pecado. Não é isso. Tem a mesma importância do que violar uma mulher. Sim. Percebes? É a mesma. Para ele... Trabalhar ao sábado, que foi o dia violar que ele uma criança ou uma mulher tem a mesma penalização. Mulheres e crianças naquela altura nem contavam, mano. Nem na altura de Jesus. Quando tu vês aquela parte do milagre... que está aí não é Jesus, é a política da altura. Mesmo naquela parte do milagre de Jesus, que Jesus multiplicou os pães, não sei o quê, eles contam, não lembro quantas pessoas, era muita gente, né? Mas... não contavam as mulheres e as crianças, só contavam os homens. As mulheres vão para comer para quê? Mas a cena é que tu vês aí, nós não somos nada, não somos significa nada. Mas imagina, nada. Eu até percebia nós sermos insignificantes para Deus. Ele é Deus, nós somos um nada. Nós somos um nada. Mas imagina, ele supostamente no Antigo Testamento, e a moral divina é suposto ser, não muda. Nós mudamos, a moral divina não era suposto mudar. Sim. Só que quando tu olhas, eu desafio qualquer um ler a moral divina do Deus cristão no Antigo Testamento e dizer que aquilo é uma moral boa. Mas repara, temos que assumir o princípio de que isso foi escrito por um homem. Não, mas eu assumo, é o que eu estou a dizer. É óbvio que foi escrito por homem. A palavra de Deus está errada. Não, porque nós... Mas imagina, a palavra que está ali é a palavra de Deus. Não, mas a interpretação dela... Não, mas imagina. Há partes em que supostamente Moisés subiu a montanha, falou com Deus e Deus disse. Não sei que fulano tal... Assim. Tens que assumir que ele fez um erro. Então, mas isso... Vamos assumir que Deus falou com Moisés. Não, mas... Espera aí, estás a falar comigo? Sim. Comigo é uma coisa. Assim, A, B, C. Okay. E Moisés escreveu CBD. Dá-te jeito de escrever CBD.
Pronto. E então tens que assumir que é como aquele jogo do passar a palavra. Mas aí tu assumes que o erro é da pessoa. Claro. Não, mas isso é o que é feito muitas vezes. Mas tem partes que é, e Deus disse a Moisés, e Deus disse a Abraão, Deus disse a não sei o quê. Mas repara, há ninguém que esteve presente com Moisés. Claro que não. Então, quem é que errou? Moisés! Mas aí é uma questão que é. Então a palavra de Deus não é fiável. A palavra que está ali. A palavra de Moisés a Bíblia, não é fiável. A Bíblia. A Bíblia não é fiável. Sim, mas a Bíblia, para os cristãos, tem de ser fiável. Isso é infalível e é a palavra de Deus e aí não erra. É perfeita. Aí é que está o problema. E tem tantos erros. Foi aí que eu comecei a sair do caminho. Que eu falei, não, é perfeita? Então, mas aqui está dizendo A e aqui está dizendo B. Isso contradiz claramente, sem sombra de dúvidas, totalmente isso daqui. Está a perceber? Depois, passado um bocadinho mais à frente, tem outra cena que contradiz os dois. Eu falo, como assim, mano? Não dá. Estás a ver? Fizeste mal. Fizeste mal. Depois, pronto, essas questões. Há tanta contradição, mas há muitas contradições. Mas muitas. E eu cresci achando que não havia contradição, que a Bíblia era perfeita. Depois tu olha, Fogo, um livro escrito há milhares de anos atrás, e não tem contradições, só pode ser a palavra de Deus. Depois tu começas a ler e falas, mas aqui está a contradizer. Depois tu vais perguntar para um pastor, não, o que isso são como é que falam? Eu já esqueci agora, que é do Senhor não está na nós não estamos ao nível capaz, então isso a gente finge que não existe, está a perceber? É um bocado por aí. Não se pergunta. Depois, mas essa outra parte aqui, é aquelas coisas que estão para além do nosso entendimento. É só Deus é que sabe. Então, mas eu julgo as coisas, eu vivo a minha vida consoante aquilo que eu consigo entender e poder ter, está a perceber? Se eu não consigo, eu não sou responsável, mano. Então tem uma coisa que está para além do meu entendimento que se lixa, eu não posso gerir a minha vida baseado nisso, né? Ou seja, é uma lacuna, porque depois, lá está, toda aquela cena há uma lacuna de conhecimento sobre aquilo, então preenchemos com Deus. É o desígnio do Senhor. A única forma de fugir a esses problemas era, primeiro, ter uma perspectiva sobre a Bíblia como o Jordan Peterson, que é tudo metáforas, e depois assumir isto em contraponto. Não é contraponto, desculpa, em justa posição. Okay. É isso, são metáforas e em justa posição contexto político ou estratégico. Sim. Percebes? Porque essas coisas, por exemplo, do não fazer isto e não sei o quê, isso é cenas da altura. É cenas políticas da altura. Claro, interesse da altura. É assim, atenção, a Bíblia tem muita coisa interessante. É um livro interessantíssimo. Tem muita coisa boa também. Não é isso que eu estou a dizer que tudo é mal na Bíblia. Mas o que eu estou a dizer... Não, eu estou a dizer que acho que é a única forma... Sim, mas é... de olhar para aquilo e tentar realmente encontrar exato. Uma mensagem de há mensagens boas e mensagens positivas. Há várias maneiras de... é a única maneira de tentar encarar a vida como uma resposta para a vida, para as coisas. Não estou a dizer para a vida, estou a dizer é realmente algo que veio de uma coisa que tu não compreendes. Ok. Então tu tens que assumir que muita da coisa que está ali, que tu sabes hoje que é errado, sim, tem um contexto. Mas aí tem um problema. Pronto, talvez era a única maneira, mas mesmo assim, mas é um problema que para o cristianismo. Sim, talvez era a única maneira, mas é um problema que para o cristianismo em geral, todos, é a religião do livro. E se o livro não for encarado dessa maneira como sendo sagrado, como sendo perfeito e como sendo a religião, claro, não faz sentido. Não faz sentido. Pois. Estás a ver? E eles precisam, por isso que eles mantêm essas histórias todas. Mas eu acho que não dá. Se uma pessoa se aprofundar um bocadinho, não dá. E depois, para além dessa parte das contradições, tem aquela outra parte que eu te disse, que é que tu vais tentar ver na história como é que surgiu a Bíblia, de onde é que vem a Bíblia, quais os manuscritos que existem, quantos existem, se existem contradições, existem muitas contradições. E depois os teólogos, os gajos querem manter essa situação assim, não, existem contradições, existem milhares, mas não são relevantes, é uma vírgula, é um nome de uma pessoa, não, tem muitas que são relevantes, são muitas que são relevantes até para a estrutura, para a base da religião, estás a ver? A cena é que eles não podem dizer isso sequer, claro que era sensato dizer, isto foram várias pessoas ao longo dos anos
ao longo de vários anos, bastante distantes, que foram escrevendo a mensagem de Deus. Se eles, é extremamente passível de acontecer más interpretações, alterações, contextos. Sim, mas se eles assumirem isso, estão a escolarizar o resto. Claro, exatamente. Então e depois como é que eu sei? Eles já fazem isso, os religiosos já fazem isso, é o pick and choose. Eu escolho aqui, que me interessa aqui, eu interpreto aqui, interpreto ali, ali eu esqueço, ninguém lê. E isso também foi uma das coisas que eu fiquei chateado, fui ficando chateado a pensar, mas porquê que nunca me leram essa parte? Porquê que nunca me disseram que tinha essa parte? Claro que não só não interessa, como cria dúvidas, percebes? Mas fazer isso é contraproducente para a igreja, não pode ser. Mas, hoje em dia, já sabem, os americanos falam, os scholars, né? Eles já sabem, por exemplo, as cartas de Paulo, eles já sabem que a maior parte delas não foram escritas por Paulo. Acho que só tem para aí 2 ou 3. Carta a Coríntios, aos Tessalonicenses, tem várias cartas que dizem que foi Paulo. Já sabem que não foi. Por quê? Porque há um estudo, já sabem há muito tempo. É um estudo que se faz, que é para comparar a maneira de escrita, o tipo de escrita, o tipo de não é só caligrafia, porque caligrafia eram cópias, né? Mas a maneira de falar. Imagina, se eu e tu escrevemos um texto, tu escreves a metade, eu escrevo a outra, uma pessoa vai ler, ou uma pessoa que entende, e vê, não, aqui, no discurso. Aqui é, exatamente. Então eles sabem que essas cartas que eram atribuídas a Paulo, tem para aí uns 5 ou 6 pessoas, no mínimo. Pessoas diferentes. Claro. Então, e eles explicam também porquê. Porque naquela altura havia muito interesse. Imagina, Paulo, por exemplo, Paulo de Tarso, era uma autoridade na altura. Era uma pessoa que, quando escrevia uma cena, as pessoas respeitavam. Estás a ver? Mas se calhar o Anselmo de Tarso ninguém dava nenhuma. Percebes? Claro. Mas aí, mesmo que fosse um senhor, fosse um senhorio, mas a palavra do Anselmo de Tarso, estamos a cagar. Mas então, o Anselmo de Tarso, essas palavras a Paulo. Exatamente. O Anselmo de Tarso pedia por um escriba. Então, o Anselmo de Tarso sabia escrever, que eram poucos que sabiam. Escrevia e depois colocava Paulo de Tarso. Exato. Estás a perceber? Certo. Isso acontecia. E também acontecia outra coisa que era, estou a escrever aqui, estou a fazer uma cópia de uma carta de Paulo. Pumba, 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 pumba. Chegou aqui um versículo, mas eu se calhar acho que fica melhor assim. Sim. Vou tirar isso. Lá está. As interpretações. Isso aconteceram, várias. Outra coisa que acontecia era, às vezes, uma cópia da outra tinha uma coisa que o gajo não conseguia entender, não estava perceptível. O gajo apontava outro que ele achava que era e depois por isso fazia anotações de rodapé e montes de coisas, observações, e tem montes delas assim. Estas foram maneiras que a Bíblia foi. Agora imagina isso em séculos e séculos acontecer. Imagina as alterações que já aconteceram, mano. Por isso, das cópias que existem hoje, existem várias cópias, existe a Septuagintas, existe o manuscrito do Mar Morto, existe o manuscrito... eu não lembro nomes mais. Eu já sabia essa merda toda, não sei. Depois, quando tu comparas, tu pensas, mas existe do Mateus, existe que é um livro. Existe vários, existe milhares. Depois, do versículo tal, existe 1 ou 2? Não, existe milhares. Depois, tu comparas todos eles. Todos diferem uns dos outros. Como é que tu sabes qual que é o verdadeiro? Não sabes, mano. É porque é o mais próximo, então porque o que tem mais repetições nos outros coisas, na Septuaginta, não sei o que, repete mais vezes, provavelmente... Não é, mano. É uma treta. Agora vou-te fazer para fechar este assunto e se calhar o podcast. Sim, eu acho que é. 1h15. Uma pergunta pessoal para ti, que é isto um bocado até para tentar perceber, e acho que é importante. Nós já conseguimos ver que tu tens uma opinião muito vincada sobre isto. Tem. Sobre este assunto. Pronto. Tem. Que tem várias vertentes e várias nuances. Mas do que eu leio é, como tu disseste, eu fiz parte da Igreja Católica, depois da Igreja Evangélica, começou-te a soar alarmes que alguma coisa não... algumas coisas não me estão a soar. Sim, chegou uma altura que eu comecei a fazer questões. Mas daquilo que eu leio, tu realmente perdeste tempo a dizer, eu vou fazer questão de que vou pesquisar e vou me informar de forma a fazer questão de não ter dúvida nenhuma enquanto nenhum assunto é isto, certo? Exato. Para ter a certeza de que caminho é que vou levar. Exatamente. Então, tu houve ali uma altura que o teu foco era absorver a informação de como é que isto aconteceu. Exatamente. Sobre a Igreja Católica. Exato. E depois dessa pesquisa toda, tu disseste, ok, eu encontrei
informação, material. Ciências suficientes para descredibilizar isto. Exato. Exatamente. E isso foi... a pergunta era, essa pesquisa veio... o querer fazer essa pesquisa veio de um conjunto de coisas que te fizeram levar a isso, ou houve um momento em que dizer, isto é demais, não faz sentido aquilo que me dizem e aquilo que está aqui? Foi um conjunto de coisas e foi um processo relativamente lento, eu acho. Okay. Tem aquelas coisas que um gajo vai, mas isso não faz muito sentido, mas eu estou a engolir isso, mas não faz sentido, estás a ver? Isto vendo foi muito... É muito tempo. É muito tempo, sim. Não foi, e foi no mínimo uns 3 anos a estudar a fundo a coisa. A estudar a fundo. Fora esse tempo a tentar perceber. Que eu queria perceber. Estás a ver? Okay. Começou com questões, começou com pastores dizendo coisas que eu já... esse fogo... Mas por exemplo, eu estou a tentar abordar isso. Para mim é importante. Porquê? Porque eu não senti essa necessidade. Por exemplo, eu vi algumas coisas que eu não gostei. E já foi o suficiente para te saber. Assim, eu aqui não quero estar. Mas atenção, eu não procurei descredibilizar a instituição, não procurei descredibilizar a mensagem, as entidades, nada. Eu vi coisas que não me agradam, não me identifico e basei. E sinto que, e acho que emocionalmente, eu não me devo ter dado, até porque não tive lá o tempo que tu tiveste, né? Porque sim, tive muitos anos. Tu tiveste lá muitos anos como adulto. Ok? Sim. E eu não. Eu estive lá como jovem adulto. Eu andei lá até aos 30 e tal. Pois. Eu acho que a diferença está aí. Porque eu acho que não senti essa necessidade porque não me entreguei o suficiente. E eu acho que tu tiveste isso porque tu fosse... Eu dediquei um bocado da minha vida. Dediquei bastante. Eu sinto que tu levaste a tua vida muito. Segundo aquilo. Sim, muito. E então de repente, não pode ser. Sentiste-te enganado realmente. Eu me senti enganado e me sinto até hoje. É assim, eu não comecei a investigar no género, eu quero descobrir. Eu comecei a investigar porque eu queria entender. Eu queria perceber. Que era do género, tu aqui tem coisas que não estão a bater bem, não está certo, não faz sentido, quero descobrir. Comecei a investigar, foi um processo. E eu até eu era daqueles que andavam na internet a debater, eu estava do lado religioso, só que muitas vezes eu dizia uma coisa e o gajo dizia, não, é assim, sim. Eu, não é. Depois, então vai lá ver na Bíblia assim. Eu ia lá ver e eu falava, estava enganado. Depois daquilo começou-me a despertar curiosidade. Certo. Que é, tu passares uma vergonha, tu achaste que és o dono da verdade, certo. Porque estão-te a dizer na igreja, toda a gente diz, o padre diz, o pastor diz. Que é um bocado essa... Tu acreditas naquilo que te dizem. Certo. Estás a ver? Mas parece que é um dever teu como crente. Tu tens de defender a bandeira. E deves acreditar naquilo que dizem. E depois eu comecei a perceber, peraí, mas diziam-me isso, não é isto. E depois uma coisa que me aconteceu é que eu dedicava muito e era muito cobrado o tempo todo. As igrejas evangélicas hoje em dia cobram porque elas querem crescer e querem coisinha. Então tens de pregar, eu tocava, eu era músico, né? Okay. Tocava na igreja, estava sempre lá, tu não ias, tu não podias ir, estava sempre a cobrar. Eu falei, nem no meu trabalho que me pagam, me cobram assim, mano. Comecei a ficar fodido. E depois comecei a ver que era entre ano e sai ano, a malta na igreja continua na mesma merda, que é mesmo essa palavra. Depois tinham lá campanhas, é o ano do avivamento, o ano do resgate, o ano da colheita, esse ano é que é. E eu olhava para os irmãozinhos lá na igreja, sempre pior, cada vez pior, sempre com um mesmo problema. Depois ficava a pensar, mano, mas se essa malta está aqui, sempre a trabalhar de graça, a fazer bué das cenas, se estivesse fazendo um curso, uma faculdade, já estava muito melhor na vida, está aqui. E eu olhei para mim e falei, mano, eu estou aqui a enterrar a minha vida nessa porcaria, estão-me a cobrar constantemente, tem coisas que não faz sentido, uma hipocrisia do caraças, eu vejo merdas aqui que não faz sentido, e depois malta que sobe para o púlpito, queria dar lição de moral, mas não vale um caralho, certo? E eu vi aquilo e aquilo começou a me deixar depois quando eu comecei a ver as coisas, como é que elas eram, e quando tu começas a colocar certas questões, não és muito bem-vindo, eu falei, estou a me sentir enganado, mano, estou a perder tempo da minha vida nessa porcaria. Uma coisa que isso eu senti, que é, mas isso não é só na religião, a partir do momento em que tu questionas, há dogmas em todo lado, até na ciência há dogmas. Exatamente. Eu acho que é um pouco menos, mas há. Onde há indivíduos que têm interesse que o status quo se mantenha, ele vai tentar manter aquele dogma sempre. Eu acho que isso é que
isso é que eu sinto mais. E acho que lá está, que vai a um ponto daí sim ser uma cena universal, que é tudo que é nosso tem essas tendências. Então a religião também é nossa, é humana. É claro. Na minha opinião, a religião é 100% são humana. essas coisas que eu fui vendo, que é... Isto tinha que ser algo que eu sentisse, independentemente daquilo que eu sentisse, das minhas emoções, daquilo que eu... dos meus desejos, das minhas fraquezas, do que fosse. Eu teria que sentir que isto é um guia e se eu andar aqui eu estou bem. Eu sinto-me de uma certa forma protegido. E há pessoas que se sentem assim e eu não tenho problemas nenhum com isso. Mas eu acho que não. O problema é que eu acho que tu não tens lá... tu não tens na religião algo que te diga sim. Não, as pessoas sentem-se assim, mas não é da religião em si. Elas atribuem às vezes à religião, mas não é. Exatamente. É uma coisa que elas sentem. Isso é diferente. É diferente. O que eu estou a dizer é uma coisa que tu... aquilo tinha que me dar uma segurança, uma sensação, um sentimento. Eu realmente... Eu tenho que merecer fazer parte. Sim. Então. E não, tu vês, tu vês, como tu disseste, um gajo que no seu dia-a-dia não cumpre nem um terço daquilo que diz no púlpito, mas quando lá está... É convincente. Mas isto é a palavra, mas tu não fazes isso, amigo. Tu não fazes, isto não devia de ser o sol está cá para fora. Mas isto devia ser uma coisa que fosse. É porque, cara, sabes o que eu quero dizer? Sei lá, é como ganhar uma medalha na guerra. Tu não ganhas uma medalha porque mandas alguém para lá. Exato. O pior é que alguns ganham, mas tudo bem. Sim. Mas é essa a essência. Mas aquela medalha mesmo o sentido dessa não era... O sentido das medalhas não era para isso. Mas a partir do momento em que essas coisas acontecem, até ir defender a tua pátria já se põe em causa. Porque tu ir defender a pátria era uma coisa... Lá está, defender o teu país, defender a tua família, né? Basicamente, entre essa conectividade entre pátria e família, tu chegas a um ponto que não tem nada a ver com a pátria, é negócio. E a medalha é como bem. Tá, o que quer dizer, como é que tu... Como... Eu vi uma entrevista de um veterano de guerra, o gajo é como é que eu vejo o pessoal a receber medalhas que fogem da sua responsabilidade. Pronto, e basicamente é esta a expressão. Como é que tu vês alguém a falar para ti, a dizer que é assim, que Deus que existe, que Deus quer esta mensagem, mas depois... quando tu te comportas de uma forma completamente contrária. E a partir daí não dá para estar ali. Se queres puxar uma coisa, eu só queria finalizar talvez esse assunto, não sei se depois vemos qualquer coisinha, que é um pensamento que eu tive há tempos, que era eu fiz isso durante muito tempo, mas eu vejo as pessoas fazerem orar, os evangélicos fazem muito hoje em dia, fazem ainda, que é agradecer pela comida, orar pela refeição e agradecer. Mas para pensar um bocadinho. O Van Diesel também faz isso. Faz isso? Ok. Então esta é para o Van Diesel. Se tu estás a orar e agradecer pela refeição, é porque tu acreditas que foi Deus que deu aquela refeição, não é? Deu a oportunidade. Então, a refeição ou a oportunidade, não sei. Só está ali porque Deus permitiu, percebes? Certo. Ou porque Deus o quis. Certo. Não. Mas se Deus, de alguma maneira, te proveu essa comida... Certo. Por que é que ele não dá comida para as criancinhas que passam fome em África? Não, mas aí tu perguntas, não, mas eu acho que a comida é fruto do meu trabalho. Então por que orar, caralho? Né? É porque se tu acreditas que foi Deus que deu, então por que é que ele não dá para as criancinhas que passam fome? Não, mas é porque o meu trabalho. Então por que é que estás a orar? É o acaso. Tens que agradecer a oportunidade do acaso. E o acaso deu-te a oportunidade. Então, mas aí não precisas agradecer a Deus. O acaso não é uma coisa de Deus. Não foi ele que criou tudo. A entropia também foi ele que criou. Bom, acreditando que... Mas aí eu também podia agradecer à ciência ou à evolução. Ou podias não agradecer a ninguém, porque foi só uma obra do acaso. Mas eu digo, por exemplo, às vezes temos que agradecer. Eu não digo a Deus, mas agradecer, ou
ou acaso, ou universo. A oportunidade de estar aqui. A oportunidade, às vezes, de estar aqui. Porque imagina, eu podia estar na Turquia e ter levado com um bloco nos dentes depois do... Podia ser Síria, estar em na África Síria. e não ter nascido, morrido de fome. Exatamente. E não Ou ter já nascido com SIDA em África. Exato. Mas a verdade é essa, é agradecer o acaso de não ter essa infelicidade. Yeah. Mas Mas é isso, exato, se for o acaso, exatamente, mas é isso que tu paraste para pensar, que se há um ser superior que fez isso deliberadamente, de alguma maneira te permitiu, estás aqui, não estás lá, mas permitiu a malta que depois, mas lá está. Mas aí não tens nada para agradecer. Certo, tens que agradecer o acaso. Sim, mas aí... Criou a entropia, criou o caos. É quase como tu agradeceres no Euromilhões, se te sai os Euromilhões, agradecer ali os dados, as coisinhas. É ser o... obrigado, roleta. Ao código que naquele momento processou aqueles maravilha, olha, obrigado. Exato. Pronto, é isso. Basicamente é isso. Tu não podes nunca agradecer a uma entidade, nunca. Porque a entidade que fez apenas e só foi a criação do acaso. Pronto, mas aí, isso é a tua ponto de vista. Mas eu estou a falar do ponto de vista de quem é a questão. Quem é religioso acredita que realmente quem colocou ali a comida ou quem permitiu que tivesse aquela comida ali foi Deus. Então, se ele permitiu isso, porque é um argumento que se Deus disse, porque há fome, né? Não, é porque Deus, não sei o quê, não sei o que. Ele criou o livre-arbítrio. Ele também deu a possibilidade do livre-arbítrio, acho que. Mas passar fome não é uma vontade. Tipo, eu quero passar fome, eu vou passar fome. Não, é uma opção. É nossa. Não, quem nasce em nossa África... como raça. Não. Porque nós podíamos acabar com a fome se quiséssemos. Não, mas eu estou a falar do ponto de vista de quem nasce em África. Nós podemos acabar. Nem sequer tem noção. Sabes porquê? Porque não é Deus. Não é católico, caralho. Exato, mas essa é uma desculpa. Mas essa é uma coisa que os evangélicos mais... pessoas... É porque em África são muito pagãos, há muito pecado, aquele povo é um bocado tipo... o povo merece. É isso. Magia negra, tem que passar fome. Voodoo. É voodoo. Exato. Coisa do demónio. Estás a ver? O preconceito que já vem embutido nessas coisas todas. Exatamente. Há sempre uma razão por acontecer ao outro. Claro. Não foi obra do acaso, foi uma infelicidade. Não há isso. Há uma razão. Porque Deus não só quis. Eu sou um felizardo porque Deus não só quis. Exato. E uma pessoa que fez muito melhor ao mundo que eu. Exato. Muito melhor. Vai morrer de uma forma extremamente dolorosa. Mas Deus sabe o que Deus faz. sabe. Então é os segredos do Senhor, os desígnios do Senhor, a gente não sabe. Assume que Ele criou isto. Se vamos pôr Deus, sim, assume que Ele criou isto e disse, agora desenrascai-vos. Sim. Vamos adquirir que foi assim, está bem? Senão não faz sentido. Yeah. E ele até me mandou umas dicas. Sim. Estás a ver? Era tudo muito mais simples. Eu acreditava. O gajo criou isto. Mandou umas dicas como andar aqui. Para vocês viverem esta oportunidade. Isto é uma oportunidade. Exato. Tu não tens esta oportunidade outra vez. Yeah. Ok? Tu calhou. Agora aproveita. Não sei quantos milhões de probabilidade tu estás aqui. Isto é uma oportunidade única. Vive. Percebes? Uhum. Eu vou dar aqui umas dicas para tu andares aqui da melhor forma possível. Sim, mas depois o ser humano escolhe violar criancinhas e invadir outros países e mandar bombas e o caraças. Mas eu posso fazer o que quiser sem consequências. E ele, não, que eu perdoo. Eu no final das contas eu vou perdoar. Perdoo depende. Se fores da religião correta, porque se fores da outra, até pode ser uma boa pessoa, mas vais arder no inferno. Não, mas é exatamente isso que tu disseste. Desculpa, o que é que tu fizeste? Sou um violador, pedófilo. Mas sou cristão. Mas qual é a tua religião? Sou cristão. Então, e estás de arrependido? Estou. Então podes entrar. E tu? Eu sou contabilista. Que religião? Muçulmano. Vai morrer no inferno. Os contabilistas não é de fiar, caralho. Não, eu sou ateu, então, meu amigo. Meu amigo. Olha, estou a ver aqui, até foste uma boa pessoa, mas não acreditas também. Olha, vais levar. Mas espera aí, houve ali um gajo que torturou gente no século XIX que não faz lembrar. Mas era da religião correta. Ele torturou em meu nome. E arrependeu-se. Arrependeu-se. Exatamente. Que é só o que é preciso. É arrepender-se e estar na religião certa. Pode-te arrepender na religião errada, gosto de dizer na mesma. E aquela criança que roubou fruta do adro que estava a morrer à fome? Ela era o quê? Era budista. Era xiita, budista. Meu amigo. O que é que tu queres? Vou deixar entrar uma criança dessas aqui? Exato. Para crescer e estragar-me o jardim? Não dá. Não. É um bocado por aí. Acho que vamos acabar com este pensamento.
Exatamente. E ficámos pela primeira notícia, que foi... Foi suficiente, né? Padres. Violações. Acho que é um bom tema. Eu acho que o melhor exemplo, isto para acabar mesmo, Sim. o melhor exemplo de hipocrisia humana não existe. O quê? Sim. Completamente. Não há melhor. Acho que não. Eu estudei e tenho todas as valências para dizer ao mundo como andar aqui. Mas faço merda da grossa. Mas não quero... Não, mas vou fazer tudo para não ser responsabilizado. Pois. É isso. Né? Força aí, pessoal. Não violai as criancinhas. Vamos tentar, pelo menos, no mínimo, não fazer isso. Pelo menos as crianças, né? Pelo menos. Pelo menos com as crianças. Vamos começar por aí. E com as mulheres também. Com as mulheres. Com pessoas em geral. Vamos tentar... Violar uma regrazita, uma leizita ou outra. Vamos tentar não violar quem não quer. Exato. Porque há gente que até quer. Que eu ando a ver uma cena no YouTube. Sim, amor. É entrevistas a pessoal assim. Meio... Exemplo, não, é em geral, por exemplo. Para dar um exemplo. Uma prostituta na Califórnia, toda a história, porque pronto. Sim. Viciados, Okay. um casal de viciados. Sim. E depois é isso que eu ia dizer. E a última que eu vi era de bondage, masoquismo. Ok. E ela até gosta dessas cenas. Não, ela mas pronto, lá está, é quando ela diz, isto tem que ser muito bem acordado. Mas mesmo assim é consentido. Porque se não for consentido... Mas o interessante é isso, isto pode dar outro podcast, mas para deixar o mote, sim. Que é, por mais estranho que isto pode parecer, eu tenho que confiar a pessoa, que faz todo sentido, a minha vida para poder-me fazer isso. Exato. Tu tens de ter uma confiança enorme na pessoa que te vai fazer, Exato. Senão tem que parecer real, porque se não for, ela assim, se não for real, não é a mesma coisa. Exato. Mas eu tenho que saber que aquela pessoa não vai está a fazer aquilo porque foi acordado. Exato. É estranho, coisas mas que eu não sim. consigo compreender. Mas vamos, só essas pessoas. Okay? Foi acordado. Isso ela consentiu. Foi senão, consentido. Não, é consentido. E tu até te posso mostrar e depois podemos ver. Sim. Marcas no corpo, meu. Marcas. É mesmo? Sim, se é para ser real, para ser real. Uma cena... Há gente aqui que gosta, caralho. Exato. Há gente que gosta de só conversar bem. Conversar vai bem. Vai estar aqui a fazer coisas... Se calhar até pagam um bocado ainda. Pagam e recebem para dar, caralho. Estás a ver? Pronto. É só... Não há necessidade. E não vão ficar traumatizados. Não, que ele gosta. Pois. Gosta mesmo. Não só gostam, como precisam. Mas pronto, mas aí depende da idade também. Não, estamos a tomar não, é porque uma são adultos. Não, eu sei, mas eu estou a dizer, para essa malta da idade já não tem piada. Pois pedofilia não funciona mesmo toda. Não há. Exato. Não há vertente. Não dá, isso é não, ponto final. Eu posso ajudar a um gajo que queira violar, ou uma gaja. Há gente aí que gosta de ser violada. É só uma questão de encontrar aqui o meu termo. Uma química, ok? Exato. Encontrar alguém que sinta química. Que seja combinado. Eu gosto. Pronto. Não. A maneira como ele bate é bem... Eu gosto. Pronto. É só... Agora, quando entra na questão de crianças, não há pronto. Não há. Não. Isso tem mesmo que acabar. Okay? Exatamente. E pronto, acabamos por aqui. Isso, acho que sim. Dois gajos que dizem merda à grande. Eu não entendo nada. Pelo menos sabemos isso. Pelo menos sabemos isso. Eu não tenho um curso de teologia, mas pelo menos isso eu sei. Pelo menos isso eu sei. Exato. E não temos um curso, mas sabemos que não se deve fazer isso, né? Exatamente. E nem foi preciso curso. Não foi preciso. Nem informação, né? Nem um ser superior me dizer que um ser indefeso... Não foi preciso que nenhuma diocese viesse dar uma formação. Não foi preciso nem me dizerem... Uma voz assim... Uma voz, nada assim, com um ser indefeso, sem livre escolha... Não é boa ideia. Não foi preciso, né? E eu fazer alguma coisa... Percebes? Obrigar a fazer alguma coisa não faz sentido nenhum. Tá. Não é só que não faz sentido, é que é mau, é perverso. Sim, mas isso já... Né? Vamos entrar mas mesmo que eu fosse perverso, imagina que eu tinha uma índole má e gostasse de infligir dor. Sim. Ok? Tinha um problema psicológico. Mesmo assim, tu sabias? Mesmo assim, eu sabia que estava errado. Não, mas essa malta sabe que está errado. Sabe? É isso que eu ia dizer. Agora que era. Por causa da formação. E às vezes o desejar coisas que nós sabemos que estão erradas, por si só, não é pecado. Claro. Pecado é não saber controlar. Exatamente, sim. Portanto, eu ver um padre, eu até papava uma criancinha. Na boa, fácil. Que aquilo encanta-me de alguma forma. Sim.
Eu não sou ninguém neste mundo para criticar, para dizer que ele deves ir morrer no inferno por causa disso. Claro, pode ser uma doença. Aliás, acho que é uma doença e tal. Pode ser um estupro genético, como for, não quero saber. Exato. Ele tem que ser capaz de se controlar. Ponto final, exatamente. E se não for capaz de se controlar, a igreja tem de denunciar, investigar e mostrar que há punição e que não é aceito. Mas não foi isso que a gente viu. Não. É pouquinho. Pronto, é isso. Vamos ver o que o Marcelo diz, né? Exato. Bom. 4.815 mais 80 também não são assim. Bom. E é isso. Pessoal, comentem. Sejam educados, por favor. Exato. Esse assunto é polémico. Mas pronto. A gente vai continuar a esfrangarachar aqui o olho dos padres. Quando pudermos. Como é que é o ditado que o teu pai diz? É P5 de farado. É tipo, é mesmo perfeito, é mesmo apertadinho. É ajusta, à medida. É mesmo no ponto. Estás a ver no ponto? É a mesma coisa. É igual o P5 de padre, de frade. É exatamente. Quando tu... quando é uma coisa mesmo num ponto, é P5 de... Exatamente. É padre ou frade? É a mesma coisa. É frade. É frade soa melhor. Frade soa melhor. Isso é mesmo P5 de frade. Ui, foi mesmo... Estás a ver? O Cristiano Ronaldo manda a volta mesmo ali. É P5 de frade. Foi mesmo... P5 de frade, para mim não há problema nenhum. O problema é frade em cu de criança. Exatamente. Não dá. Não vamos inverter o ditado. Vamos continuar só com a P5 de frade. Está bem? Exatamente. Pronto. Deixemos assim.